Tudo vai dar certo. Essa é mais uma live dessa semana em que estamos espalhando sementes de prosperidade, espalhando a certeza de que tudo realmente vai dar certo. Então, quero te convidar para vir comigo durante esses próximos minutos, onde vou conversar com o querido amigo Padre Ederson, que já está por aqui, já vou chamar ele para entrar aqui comigo. Esse bate-papo falando sobre fortalecidos na fé, sermos fortes realmente nesse momento em que a crise está por aí. Olá, estamos vendo o outro lado da câmera agora, não? Oi, Bom, tudo bem? tudo certo. Graças a Deus. Quanto tempo não nos falamos? Tudo em paz. É verdade, né? Faz bastante tempo. Faz. Mas assim como diz o Tolentino é o que prega os retiros do Papa, ele fala que a amizade pode ficar anos sem se ver, dias sem se conversar e muito tempo sem se ver, que a amizade continua a mesma. Então, É verdade, é verdade. Muito bem-vindo por aqui, querido amigo. A última vez que tu estivesses aqui, acho que já faz uns 2 anos, fomos pra praia juntos, 2 anos. mas Exatamente, vou pedir para tu te 2 anos. apresentar para quem está chegando aqui, que geralmente visita o meu perfil e não te conhece, por favor, se apresente. Então, eu sou o Padre Ederson. Atualmente, eu trabalho pastoralmente na cidade de Fraiburgo. Até ano passado, eu estava em Porto União. Aí teve transferências na nossa diocese. E agora eu estou na cidade de Fraiburgo. Fraiburgo é uma cidade conhecida como a capital brasileira da maçã. É aqui que teve o início das plantações de maçã, a descoberta dos vários tipos de maçã. E agora eu estou trabalhando na Paróquia Imaculada Conceição e também sou reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres. Junto comigo aqui na casa moram mais 2 padres, o padre João Casara e também o padre Paulo Pozonski, que morava comigo em Porto União. Nós já estamos aqui há 2 meses e está sendo uma grande bênção trabalhar aqui em Fraiburgo. Que legal. Porto União, cheguei a visitá-los, né? Então, a próxima visita vai ser em Fraiburgo. Adoro essa Vai ser, cidade. vai ser em Fraiburgo, se Deus quiser. Acho muito gostosa. Tem toda uma questão de cultura da maçã e tudo mais. É muito legal. Bom, vamos então falar sobre o nosso assunto de hoje. Deves ter acompanhado ou não, enfim, essa semana eu estou com algumas lives aqui no meu canal, às 11 horas da manhã e também às 17 horas, falando sobre alguns temas relacionados à prosperidade frente a essa situação de crise, né? E um dos temas que para mim está diretamente relacionado à prosperidade é essa questão relacionada à fé. Então, por isso que eu te chamei agora para as 11, às 17 horas, o Padre Valmir também vai estar aqui com a gente, para a gente conversar como se levantar nesse momento através da fé. Como que nós podemos usar a contextualização da fé, enfim, como adquirir essa confiança que precisamos através desse caminho de Deus. Então, Marlise e todos aqueles que estão nos acompanhando, primeiramente que nós precisamos ter uma diferenciação da fé natural e da fé sobrenatural, né? A fé natural é aquela que nós temos diante das coisas que a gente vê. Então, eu creio que chegou um determinado momento da nossa história, da nossa evolução, que nós precisamos reaprender a viver a fé nas coisas naturais. Então, nós teríamos que começar, primeiramente, fortalecendo a fé naquilo que a gente vê. Hoje, de modo especial, nós temos que ter fé em quem? Primeiro, ter fé na ciência, né? Na capacidade de achar os remédios, a cura, os caminhos mais rápidos para que nós possamos sanar um problema que está atingindo o mundo todo. Nós também temos que ter fé nas nossas relações, nas pessoas mais próximas que estão diante de nós. Porque, às vezes, no corre-corre do dia a dia, a gente nem presta atenção nas pessoas. E quando a gente para, principalmente agora, nesse tempo de quarentena, que eu vejo que não é um tempo de isolamento, mas, na verdade, é um tempo de proteção, a gente não está confinado, a gente está protegido. Então, nesse espaço de proteção que a gente está, nós precisamos recuperar a fé nas pessoas que estão 24 horas com a gente e, às vezes, nós não percebemos isso por causa do ritmo frenético da nossa vida. E também desenvolver a fé nas autoridades sensatas, nos profissionais da área da saúde, de modo especial nesse tempo que nós estamos vivendo, né, sob essa avalanche do coronavírus. Mas também não é só fé nas coisas que a gente vê, nós precisamos fortalecer, alimentar
e deixar a nossa alma, mente, coração abertos para a fé transcendental, para a fé das coisas que a gente não vê. Aí vem, né, de modo especial, a presença divinal na nossa vida. É quando nós não temos mais recursos humanos, é quando o nosso olhar ele vai até um determinado ponto, até um determinado limite. A nossa esperança, às vezes, quando depende só da nossa racionalidade, a gente não consegue dar conta. Então, quando nós pensamos em um Deus da vida, um Deus que tem um amor ilimitado, uma misericórdia infinita, e que em Jesus Cristo, né, para os cristãos, apresentou a sua verdadeira face, o seu verdadeiro jeito de agir, então nós precisamos alimentar essa fé transcendental para a gente se convencer que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados e que dentro de nós tem uma força que ela não é propriedade nossa, mas nos é dada, é uma graça, que é justamente essa fé de reconstruir, de recomeçar, de nos refazer, de nos revigorar. Então, a fé nas coisas que a gente vê, para nós não nos desesperarmos. E a fé nas coisas que a gente não vê, para não desesperançar. Olha, que interessante essa frase, né? Então, repetindo, a fé nas coisas que a gente vê, para a gente não desesperar. E das fé nas coisas que a gente não vê, para não desesperançar. A gente perde, né? Palavras. Porque às vezes a gente fica na solidão da nossa casa, mesmo tendo gente, às vezes a gente opta em ficar sozinho. E nós podemos entrar numa situação de desespero, porque nós não podemos sair, ficar também às vezes é constrangedor, é trágico, é ruim, e também quando nós não temos uma força maior, a qual nós sabemos que é a fonte da vida, nós perdemos a noção da esperança. A gente deixa de acreditar que amanhã nós vamos ter menos doentes, que amanhã nós vamos ter a possibilidade da cura, que amanhã eu volto a trabalhar, que amanhã as coisas começam a prosperar materialmente, espiritualmente. Então nós precisamos ter esse foco justamente naquilo que a gente vê e naquilo que a gente não vê, porque é na verdade o que dá sentido à vida, né? Exatamente. Eu atendo já há muito tempo, né, essa questão de evolução financeira, e eu percebo que muitas vezes isso tira o chão das pessoas, quando estão com dívidas, quando estão passando por algum aperto e quando estão em situações difíceis financeiras, elas meio que perdem tanto a esperança, né, e acabam se desesperando. O que fazer nesse momento para se manter centrado e manter firmes na fé nesse sentido? Sabe, é que na verdade assim nós invertemos a ordem das coisas. As pessoas quando têm um problema, mesmo sendo um problema grave, elas associam esse problema à vida delas. Por exemplo, assim, a minha vida é um problema. Não, eu tenho um problema na minha vida. A minha vida não é um problema. Só que às vezes nós focamos tanto naquela situação difícil que nós temos que enfrentar, que a primeira atitude é a gente recuar. A gente recuar em vez de resolver. E quando a gente não resolve um problema, o risco de nós transformarmos em outro problema, porque a não resolução é a criação de outro problema. Sim. Né? O não enfrentamento de um problema é justamente você permitir que surjam novos problemas pelo fato da não ação. Né? Se a ação da gente gera uma reação, a não ação também gera. Né? Então, a gente frisar também, né? Porque essa não ação, essa não reação também é uma decisão. Então eu decido. Exatamente. Também é uma decisão, né? Exatamente. Então a questão de nós tomarmos decisões, só que às vezes elas são difíceis. E eu tenho percebido assim que nós não tomamos decisões porque a gente não tem parado para pensar como agir. Nós no tempo de hoje, nós agimos muito de maneira impulsiva, porque nós somos conduzidos por uma cultura, por um movimento de sociedade a sermos assim. Inclusive, esse tempo de quarentena está nos permitindo rever a pressa que a gente tem na vida. Né? Eu estava lendo um texto de um padre, ele dizia o seguinte, assim, que nós precisamos redescobrir a arte da lentidão. Porque quando a gente é lento para resolver alguma coisa, a lentidão não é associada com preguiça, né? Sim. Lentidão no sentido assim, você dá tempo ao tempo. Quem vive dentro de uma esfera assim de lentidão, consegue gravar e ter memória. Certo. Pode ver quando a gente vai preparar uma comida, por exemplo, quando você faz sem pressa, você faz com calma, com todos os ingredientes, vai fazendo assim, dando tempo ao tempo, você guarda aquela receita na tua memória. Verdade. Porque você investiu tempo ali.
Agora, quando nós somos muito apressados, muito frenéticos, muito ansiosos, aí o que acontece? A gente não consegue resolver problemas, né? A gente tapeia, a gente, né, coloca, tampa o sol com uma peneira. Mas então, na verdade, o que nós precisamos ter? É aquela velha história. Nós precisamos colocar na nossa vida o que é urgente, o que é importante, o que é supérfluo, e assim a gente vai desenvolvendo e fazendo opções. Por exemplo, o que é urgente? Urgente é isso, então eu vou me preocupar com aquilo. E às vezes nós queremos resolver tudo no mesmo dia, na mesma reunião, no mesmo encontro, na mesma formação. Eu chegando aqui na paróquia nova, nas primeiras reuniões, enquanto nós tínhamos com as nossas lideranças, o pessoal quer resolver tudo que não foi resolvido em 2000 anos de igreja. Padre, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, não sei o quê. Na esfera administrativa também. Então a gente percebe o quê? Que nós não podemos entrar nesse jogo frenético de querer resolver tudo. A gente precisa fazer assim como que uma escala de situações, né? Uma lista de situações e colocar lá, ó, isso é urgente, isso é mais importante, isso é supérfluo. E ir dando tempo ao tempo para se resolver, porque não tem outro jeito. Exatamente. Eu concordo totalmente contigo. Quero, antes da gente prosseguir aqui no assunto que está fluindo muito bem, dizer para quem está chegando agora, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Ajuda a compartilhar essa live. Estou conversando aqui com o meu querido amigo Padre Ederson, lá de Fraiburgo, agora está em Fraiburgo. Exato. Então vamos aguardar a quarentena passar para organizar aí uma visitação lá em Fraiburgo. E estamos conversando sobre esse fortalecimento da fé nesse momento de crise. Hoje de manhã eu ainda estava lendo um livro, que é meu livro de cabeceira, volta e meia pego ele para ler, e falava sobre confiança, né? Em que situações como essa que nós estamos vivendo, numa pandemia onde está todo mundo trancado em casa para se proteger, como tu mesmo falaste, as pessoas têm medo. É óbvio, todo mundo tem medo. Na situação de medo, são duas as opções. Ou a gente age, quando a gente está com medo, a gente corre, a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente paralisa, né? E em ambas as situações, vem aí um antídoto para o medo, que seria a confiança, que é gerada através da fé. Olha só que interessante a reflexão do autor, né? Ele fazia essa reflexão. Então, no medo, antídoto do medo, a confiança que vem através da fé. Como que tu acha que nesse momento em que as pessoas estão mais trancadas, mais reflexivas, com menos pressa, né, a gente pode aprimorar mais esse senso de confiança em Deus, em si mesmo? Como que a gente pode trazer isso à tona? É que eu penso assim que nós tínhamos uma pseudo-segurança em relação a tudo que nós estávamos fazendo, né? O trabalho, os grupos de amigos, os espaços que a gente frequentava nos davam uma determinada segurança social. E nós não tínhamos mais oportunidades de talvez ficarmos sozinhos, ficarmos só. E agora, nessa quarentena, por mais que tenha mais pessoas em casa, nós temos os nossos momentos, talvez, de solidão acompanhada. Eu estou só, mas não abandonado. Então, nesse tempo, fica-nos claro assim, a importância que nós temos de rever os diversos tipos de relações que a gente tem com o mundo, com a sociedade, com Deus, conosco mesmo, com a natureza, enfim. Então, eu acho que o que vai fortalecer a nossa confiança é nós termos a segurança de saber quem a gente é. Porque às vezes nós somos tão envolvidos nas coisas do mundo, nas coisas da sociedade, nas coisas do trabalho, nas coisas das nossas relações interpessoais, que a gente esquece de quem a gente é. Às vezes tem coisas tão simples que nós temos em nós e que a gente vai abandonando, né, por pretensões muito maiores. Por exemplo, eu vejo por mim assim, um exemplo. Eu sempre gostei muito dessa questão de cozinha. Né? Não que eu sou um cozinheiro, não é isso. Mas assim, com essa quarentena, eu redescobri assim, em mim uma vontade de fazer comida. Se vai ficar bom, não vai ficar bom, não sei. Mas assim, fazendo isso. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque assim, eu estou recuperando em mim coisas que faziam parte da minha vida, dos meus gostos, da minha identidade pessoal, e que por vários motivos, a começar pela agenda da gente, não dava mais tempo. E se tem alguém que faça no meu lugar, melhor. Então a quarentena, assim, ela veio destinar um tempo para que nós possamos confiar mais em nós, para que nós não tenhamos medo de ficarmos com a gente. Que eu não tenha medo de ficar comigo mesmo num momento de solidão, dentro da minha casa. Porque a gente vivia buscando refúgio. Exato. Né? Nós, assim, sempre... Não é de graça que nós temos a sociedade do entretenimento, né? Hoje tudo é entretenimento.
Hoje você pega um canal de televisão, quase que 65% da programação, a não ser que seja um noticiário mesmo, né, um canal de notícias, 65% é entretenimento. São coisas que não nos fazem pensar, que não nos fazem criar uma identidade, não nos fazem ser uma pessoa definida. Então eu creio que esse tempo de quarentena fez justamente que a gente pudesse descobrir em nós a capacidade de confiar na gente mesmo, desde as pequenas coisas. Confiar que eu posso fazer uma comida, confiar que eu posso fazer uma leitura, confiar que eu posso ficar sozinho sem me perder, sem, né, pensar, enfim, coisas que não têm a ver com vida, enfim. Então, eu acho que a quarentena nos devolveu a chance de nós confiarmos em nós mesmos. Né? Sem prescindir, lógico, da confiança das pessoas e de Deus. Ai, que maravilha essa reflexão, né? Você que está nos acompanhando, deixa aqui embaixo no comentário o que você reaprendeu a fazer, qual é o tipo de confiança que você trouxe nesse momento aí para sua vida. Eu confesso aqui que eu também estou me redescobrindo aqui, organizando as coisas da casa, cuidando talvez um pouco mais, com mais detalhes. Uma coisa que hoje de manhã eu estava pensando, né? Geralmente eu só lavava roupa no final de semana, né? Então, aí durante a semana tá sobrando tempo para lavar roupa, colocar a roupa na máquina de manhã cedo, já estende, já deixa o solzinho ali secando. Então, algumas rotinas que se adequam a um novo tempo por estarmos mais atentos, por estarmos prestando atenção mais. E hoje de manhã ainda, compartilhando contigo, aqui a nossa natureza é maravilhosa aqui na frente, né? Hoje tinha um pássaro que eu sempre escuto, mas eu nunca vejo. Ele tem um som muito forte. E hoje pela manhã a gente estava fazendo exercício aqui na frente, caminhando bem cedinho, e eu consegui enxergar. Ele é azul, lindo, maravilhoso, grande. E eu fiquei pensando, se fosse na quarentena, se não estivéssemos na quarentena, não teria tido essa oportunidade de contemplação da natureza. Porque por mais que eu goste, por mais que eu olhe para tudo que tem aqui na frente, muitas vezes passa despercebido e eu não consigo enxergar aquele pássaro no meio da árvore. É interessante, né, esse tipo de reflexão que a gente faz durante essa época. Eu sinto muito isso assim, na nossa vida aqui da paróquia. Nós somos em 3 padres, a nossa cidade tem cerca de 35, 36 mil habitantes, e temos uma participação, uma procura pelos como é que a gente fala? Me fugiu a palavra. Pela assessoria, pelos encontros, pelas formações, mas também assim pelas orientações espirituais, sejam sacramentais ou não. E nós, nesse tempo, nós padres aqui, por exemplo, o nosso almoço era sempre do meio-dia e 15 até 1h15. Agora nós começamos às 11 horas. Às 11 horas nós começamos a preparar o almoço, nós conversamos, aí a gente reza o terço, daí nós vamos almoçar, e depois do almoço a gente fica mais um tempo. E daí toda a parte de limpeza da casa, toda a parte de louça, tudo com a gente. Sim. Então, assim, a gente teve que se redescobrir na casa. Né? Eu sempre em algumas pregações e palestras eu falo assim que às vezes para nós dar certo na vida a gente precisa voltar para o ninho, porque às vezes a gente é tão grande lá fora e nós esquecemos da nossa nudez como gente, como ser humano. Então, para muitas pessoas eu já falei assim, olha, você precisa voltar para o ninho, você precisa voltar para casa, você precisa ficar lá com teus pais, você precisa ficar mais com a tua família. Você está sendo muito dos outros e pouco de você. E agora parece que, né, infelizmente, né, por essa situação do vírus, nós tivemos que voltar para o ninho, sabe? Para a gente aprender a ser filho, para a gente aprender a ser esposa, para a gente aprender a ser padre, para a gente aprender a ser irmão, para a gente aprender a ser um pouco de tudo. Então nós voltamos para casa para nos melhorar para o mundo, né? Porque nós estávamos talvez muito bons lá nas coisas, né? Do mundo e dentro nossos, nós não estávamos talvez dando a devida importância. Então acho que agora foi um tempo de de nós como pessoa, de nós como filhos de Deus, de nós como irmãos, membros de uma comunidade, de uma humanidade. Agora nós conseguimos perceber a importância que tem o cuidado que nós precisamos ter com cada um de nós. Né? Você foi... Ah, meu Deus. Espero que agora a gente consiga voltar totalmente para retomar essa conversa e já finalizar. Afinal de contas, o papo estava muito bom falando sobre vencer através da fé. Vamos lá, nossa terceira tentativa.
persistentes. Então, Richardson, já está ok o áudio? Ai, que bom, graças a Deus. Então, vamos lá. Olá, voltamos. Bom, Voltou? Tá me ouvindo? cada segundo que a internet nos dá de respiro, vou pedir para ti já fazer esse fechamento, né? Deixar aqui uma mensagem final para a gente já ir encerrando esse vídeo, porque realmente a conexão a esse horário deve estar todo mundo pela internet. Então, traz aí a tua colocação final sobre esse modo de ser forte na fé nesse momento de crise. Então, primeiro dizer às pessoas, né, aqueles que estão nos ouvindo, que acreditar em si, né, acreditar em si nesse momento é fundamental. Mas também não só em si, esse acreditar na pessoa, é na gente e em todos aqueles que fazem parte do contexto social, de modo especial, profissionais, autoridades sensatas e as pessoas que estão mais perto de nós. E também transcender essa fé. Transcender essa fé para acreditar naquele Deus que libertou o povo do Egito, naquele Deus que, por Jesus Cristo, fez com que as pessoas se libertassem de todos os males físicos, espirituais e emocionais, e que hoje nós também, fortalecidos na fé no Deus de Jesus Cristo, nós sabemos que tudo isso vai passar e que tudo vai dar certo. Uhum. E eu gostaria de encerrar, posso cantar só o refrãozinho de uma música? Eu ia pedir para ti, mas então tu já te preparasse aí, que coisa boa. Vai ser bem rapidinho. Muita gente mandando abraço aí para ti, Richardson foi um deles, que disse, manda um abraço pro Padre Éder. Amém, obrigado. Um abraço para todo mundo. Essa é assim, ó. Encerrar com essa canção, então, por favor. Tá. Não desanimes, não. Já deu tudo certo. Você determinou. Já deu tudo certo. Não se preocupe, não. Já deu tudo certo. Você não tem que se preocupar e nem desanimar. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Pode descansar e somente confiar. Já deu tudo certo. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho de estar aqui nessa manhã conversando. Bom, estarias aí fazendo almoço, né? A gente já vai te liberar para tu fazer o teu almoço. Amém. Manda depois uma fotinho aí do prato que foi elaborado para a gente ver se realmente está bom aí na cozinha, né? Para a gente confirmar isso. E essa é a certeza realmente, né? Essa é a semana. Eu coloquei o título da semana como a semana do vai dar tudo certo e parece essa ser uma resposta, né? Já deu tudo certo. Muito obrigada por esses instantes aqui com a gente. Para quem está assistindo a live, vai ficar salvo aí até amanhã, então compartilha com outras pessoas. Segue aqui o meu canal, segue também lá o Padre Ederson, para que a gente continue a ter essa conexão, mesmo que virtual nesse momento, mas pensando na prosperidade, na fé e nessa confiança em Deus. Obrigada! Amém, um abraço, beijo, tchau. Tchau, gente. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Tchau. Eu quero que a minha seja frutífera para vocês. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Nós não vamos realizar encontros e reuniões dentro de casa para resolver os problemas passados, mas naturalmente a gente vai conseguindo fazer com que a nossa vida seja cordial dentro de casa, e essa é a grande bênção. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo? Ah, baixou o som. Deixa eu ver aqui. Aqui tá certo. Tá.